Fala, meu amigo, fala, minha amiga. Eu sou o Felipe Luna. Muito bom dia para você que está vendo esse vídeo. Nesse vídeo a gente vai abordar dois assuntos. O primeiro é um comentário que o Cabral Neto, que é comentarista da Rede Globo, e para mim ele e o Dani Moraes, a Globo está muito bem servido. Para mim são os dois melhores comentaristas esportivos que a gente tem hoje, né, no futebol pernambucano, dos caras que entendem muito. E o Cabral Neto, ele comentou sobre a punição que o Sport ele levou, né? Não sei se você sabe, se você não viu no vídeo aqui no canal, nesse momento o Sport ele está punido. Ele só pode jogar de portões fechados e quando joga fora de casa não pode ter direito a ingresso para a torcida visitante, ou seja, o Sport está com a sua torcida censurada, né? O que para mim é bizarro, porque foi um problema que aconteceu a quase 7 quilômetros do estádio de futebol, né? Mas o Sport foi punido, mas nesse vídeo eu vou mostrar o comentário que o Cabral Neto fez sobre isso. E também vamos falar sobre o clássico, né? Porque deu uma tristeza tão grande essa situação do atentado ao ônibus do Fortaleza, que pouco se falou do clássico. Mas hoje tem Náutico e Sport, e eu vou falar para vocês a escalação do Náutico, a escalação do Sport e as minhas perspectivas. E tem uma coisa que está me deixando preocupado no Sport. Vou explicar tudo. Antes de mais nada, como eu falei, te inscreve, ativa o sininho, deixa o like, dá essa moral pra gente, que aqui é conteúdo diário, irmão. Informação saiu, a gente tá trazendo aqui na íntegra para vocês, então dá essa moral, te inscreve que vocês não vão se arrepender, tá bom? E se você quiser fazer suas apostas, PixBet, meu querido, tá aqui, ó. É o melhor site de apostas esportivas do Brasil. Lá você encontra uma variedade de produtos para você apostar, como o futebol, que a gente já ama, vôlei, basquete, handball, esporte. Você encontra tudo para você fazer a tua apostinha, né? A tua pezinha e tentar faturar uma bufunfinha nesse fim de semana que tem clássico, tem uma porrada de jogo. O link tá na descrição, lembrando, você tem que ser maior de 18 anos, tá bom? E utilize uma grana que você já ia usar para se divertir. Joga com responsabilidade, mas faz a tua aposta na PixBet, tá? Deixa eu colocar na tela aqui, porque esse foi o comentário, até dar um zoomzinho aqui para melhorar a imagem para vocês. Acho que agora já deu uma aumentada, né? Porque o que acontece? Se você não conhece, acho meio impossível, o Cabral Neto é comentarista da Rede Globo, né? Daqui de Recife, ele tem um foco maior aqui nos clubes de Recife, mas ele é comentarista da Rede Globo. E ele falou o seguinte sobre a punição que o Sport levou para jogar de portões fechados. A repercussão sobre o atentado gravíssimo, diga-se, ajudou a punir o Sport. Clube com CEP errado. Né? Inclusive, vou fazer depois outro vídeo do desabafo do presidente sobre isso, né? Mas, ou seja, é basicamente isso, com o CEP errado. Ele está indiretamente falando aqui que se fosse em um outro estado, isso não aconteceria. Essas punições são preguiçosas, dão falsa sensação de justiça, o que eu concordo também, né? É muito mais fácil você punir o esporte do que você fazer pressão para que o poder público apure e realmente prenda os criminosos. Enquanto isso, os criminosos não respondem à justiça. Se você torce por um clube do Nordeste, seu time será o próximo. E essa frase aqui, cara, é perfeita. É perfeita. Por quê? Porque se amanhã acontecer uma situação como essa com o Bahia vai ser punido. Se acontecer uma situação como essa, idêntica com o Ceará, ele vai ser punido. Com o Náutico, com o Santa, com qualquer outro clube do Nordeste. Por quê? Porque aqui funciona dessa forma. A gente tem inúmeras situações que aconteceram no Brasil, né, e não foi punido. Né? Inclusive, tem coisas muito mais graves, por exemplo, né, que não é de torcida, mas no Flamengo existiu um erro gravíssimo, onde crianças morreram no Ninho do Urubu, e o Flamengo não teve nenhuma punição de não poder jogar, né? Enfim. Tá? Isso é uma das coisas que aconteceu. Né? Aconteceu muita coisa, né, no futebol com relação à torcida, mas isso é um caso que nem envolve torcida. E mesmo assim não teve nenhuma punição para o Flamengo. Tá? O atentado, tentativa de assassinato, aconteceu a 7 quilômetros de distância do estádio, distante do estádio. Nenhum grande clube brasileiro tem controle sobre essa torcida organizadas violentas. Nenhum clube assume a responsabilidade, policiais nem garantem segurança em locais tão distantes. Dito isso, esse é mais um episódio que mostra a necessidade do governo intervir no assunto. O esporte está cansado de ser punido por violência que vem da mesma torcida organizada, mas não é um órgão da justiça. E ele e qualquer outro clube precisa do apoio governamental para resolver. É perfeito. Cara, eu acho que esse comentário do Cabral resume realmente todo o cenário do processo. Atitude preguiçosa, né? Uma atitude que só para apagar, né, o fogo ali.
como eu falei já, se a polícia não resolver, daqui a 10 dias ninguém vai lembrar mais sobre isso. Daqui a um mês o Sport vai conseguir ali uma liminar de liberação, vai voltar a jogar, ninguém é preso e continua acontecendo essas coisas no Brasil inteiro, infelizmente. Né? Vamos lá, vamos falar aqui agora sobre o clássico. Vamos falar sobre futebol. Eu acho que futebol acaba sendo a nossa essência, né? O que tem que se falar. O clássico acontece hoje, às 4h30 da tarde, nos Aflitos, né? Valendo pela última rodada do estadual. A transmissão, inclusive, será pela Rede Globo, tá? E no GE para todo o Brasil. Então, se você quiser assistir o jogo, é na Rede Globo. O Náutico que precisa vencer e torcer, né, para que o Retrô não vença o já morto Flamengo de Arco Verde, né, que não briga mais por nada no campeonato, está rebaixado, é bem improvável que isso aconteça. A tendência é que o Náutico termine na terceira colocação. Para esse jogo, o Náutico vem com o seguinte time: Wagner, Guilherme Matos, Rafael Vaz, Arnaldo e Luiz Paulo. Luiz Paulo e Rafael Vaz, para mim, são os jogadores mais regulares do Náutico nesse campeonato. Ele vem fazendo um grande campeonato pernambucano, tá? O Vaz, todo mundo já conhece, né? E o Luiz Paulo é uma grata surpresa. O meio campo vem com o Lohan, Marco Antônio e o Patrick Alan. Olho no Patrick Alan também. Quando ele quer jogar, ele acaba fazendo um salseiro, tá? E o ataque, Leandro Bárcia, ex-Sport, lei do ex, então 1-0 pro Náutico, né? Luiz, Paulo Sérgio e o Júlio César. Esse aqui é o time do Náutico. Gente, é um time que é o seguinte, o time do Náutico, quando começa o jogo encaixado, é chato, porque a defesa é muito sólida e os caras conseguem achar um gol ali quando você menos espera. Eu fiz alguns jogos do Náutico esse ano pelo canal Gold e posso falar para vocês que o Náutico tem essa virtude. Quando ele se encontra dentro do jogo, dificilmente ele se perde, tá? Quando ele se encontra, dificilmente ele se perde. Então é um time que tem que ter total atenção. E eu nem coloquei a escalação aqui, falei sem colocar, né? Mas normal, né? De Maria Primeira Viagem. Mas tá aqui a escalação do Náutico. E agora vamos colocar a escalação do Sport, né? O Sport que joga hoje e possivelmente a tendência era que entrasse com o time reserva. Mas eu vou explicar daqui a pouco a notícia que saiu, tá? No gol, Thiago Couto, Alisson e Renzo na zaga, Rosales na direita e Riquelme na esquerda. Fabinho, Fábio Matheus e Pedro Vilhena no meu campo. O ataque, Arthur Kaique, Pablo Diego e Paulinho. Esse seria o time, o possível time que jogaria hoje, né, do Sport, que eu acho que seria o time ideal, o time reserva. Porém, meus amigos, o Felipe Holanda, que é meu parceiro, que trabalha no Diário de Pernambuco, ele trouxe a informação de que possivelmente o Sport vai jogar com o time titular. Eu vou até abrir aqui a informação dele. Deixa eu procurar aqui. Aqui, pronto. Para vocês verem, porque possivelmente o Sport vai jogar com o time titular. Ele que trouxe essa informação aqui. Ó. Sosso não vai poupar jogadores no clássico contra o Náutico. A defesa deve ser mantida com Kaique, Pedro, Thierry, Castanho e Filipinho. Do meio para frente, a tendência é de mais titulares do que reservas. Ou seja, possivelmente a gente vai ter uma mescla do time. Eu acho, desculpa, eu coloquei de novo e não vou ver vocês verem. Aqui, ó. Eu acho que, de fato, se ele fizer isso, ele tá errado, tá? Acho que ele tem que poupar de jogo com o trem. É um jogo difícil, num campo que não se conhece, é um jogo importante de Copa do Brasil, quarta-feira, e o Sport precisa passar de fase. O Sport precisa dessa grana. Então, eu não pouparia, mas né, o Mariano Souza pode fazer... Quer dizer, eu não pouparia, não. Eu não colocaria os titulares, mas o Mariano Souza, ele está com esse domínio do time. Vamos aguardar o que vai ser feito. Mas eu quero saber a tua opinião. Fala para mim aí, cara, o que é que você faria? Time titular, time reserva? E fala para mim também sobre esse comentário do Cabral Neto. Gostou, não gostou? Fala para mim o que é que você achou. E é claro, tá? Acabando o jogo, eu vou trazer o pós-jogo com todas as informações, óbvio, como sempre, aqui de praxe. Um abraço para todo mundo, fiquem com Deus. Coloca o placar do clássico aí, quero ver teu placar. Tchau, tchau.